direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei estabelecer. O melhor exemplo de eficácia restringível, né, ou limitada, porque é plena o livre exercício, né, a garantia, mas se tiver lei estabelecendo qualificação, aí passa a ser restringido. A DPF 419 é publicada em fevereiro de 2021. É legítima a restrição legislativa ao exercício profissional quando indispensável à viabilização da proteção de bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, de que são exemplos a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade individual e patrimonial. Para tanto, requer-se que a disciplina legislativa, tendente a condicionar o exercício profissional, atenda aos critérios de adequação e de razoabilidade e seja justificada por razão de interesse público e sustentada em parâmetros técnicos idôneos à mitigação de riscos sociais próprios do exercício da profissão. As restrições dispostas no artigo 36A, parágrafos 1º e 2º, do Decreto 21981 de 32, perseguem fins legítimos de interesse público na medida em que, dada a relevância das atribuições de leiloeiros relacionadas à administração da asta pública e à alienação dos bens de terceiro, visam coibir conflito de interesse, ou seja, garantir atuação profissional proba, livre de ingerências que possam comprometer o desempenho de suas funções. Não havendo restrição legislativa ao exercício da profissão de leiloeiro para além de incompatibilidades que lhe são próprias, as normas questionadas não se mostram injustificadas, arbitrárias ou excessivas para o fim a que se propõe, razão pela qual não há a falar na alegada ofensa ao valor social do trabalho e ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consagrado nos artigos 1º, inciso 4 e 5º, inciso 13 da Constituição da República. Ô Maria, essa questão eu não tenho certeza, mas parece que ela emergiu e chegou até o STF, porque a profissão de leiloeiro, por si só, ela não é uma profissão regulamentada tal qual advogados que têm a OAB, queriam exercer essa função de leiloeiro. Só que para você ser leiloeiro, você precisa ter um curso específico de leiloeiro e a inscrição, não tenho certeza se é na junta comercial do estado pertinente, tá? Isso realmente eu não tenho certeza. E aí chegou o STF e o STF disse, em que pese a função de leiloeiro, ela não tem essa regulamentação com um órgão fiscalizador, mas como ela tem um ônus público, que é exatamente isso, se alienar em asta pública, né, bens de terceiro, inclusive manter a conservação desses bens, porque muitas vezes o leiloeiro é depositário do bem, não ofende a livre, a questão do livre trabalho, da livre profissão, determinadas exigências. Tema 445. A cláusula da liberdade de profissão assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país o direito constitucional a exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O decreto 21981 de 32 dispõe em seus artigos 6º, 7º e 8º que o leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as juntas comerciais, fica obrigado, mediante despacho das mesmas juntas, a prestar fiança em dinheiro ou em apólices da dívida pública federal. A fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro, e que o leiloeiro só poderá entrar no exercício da profissão depois de aprovada a fiança oferecida. Tema 455, fixada a seguinte tese.
a exigência de garantia para exercício da profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º ao 8º do Decreto 21.981, de 32, é compatível com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Nossa, que maravilha! Ó, me lembrou que realmente ele precisa ter a inscrição dele na junta comercial. E aí ele tem que oferecer essa fiança. Isso que eu não me lembrava, eu sabia que era isso. Porque o que acontece, Maria? Para ele fazer essa inscrição dele perante a junta comercial do Estado, a junta exige essa fiança, mas antes disso exige que ele tenha um curso específico de leiloeiro. Eu não posso simplesmente Joel, chegar hoje na junta e dizer, ó, eu vou fazer a fiança, que é de X, e eu quero ser leiloeiro. Uma das exigências da lei, ou desse decreto, é que também eu tenha um curso específico para tal. ADI 3880, publicado em julho de 2020. Lei Federal 11.419 de 2006, informatização do processo judicial. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição não restringe a disciplina legal das qualificações profissionais da advocacia ao Estatuto da OAB, de forma que pode outra lei precisar novo requisito para o exercício da atividade. As normas impugnadas, ao disciplinarem regras quanto ao cadastramento e à obtenção de senha para acesso ao sistema interno de tribunais, não têm por fim fiscalizar a prática da advocacia, mas viabilizar a organização dos órgãos judiciários e o adequado funcionamento de seus trabalhos, motivo pelo qual sequer se inserem no âmbito de incidência do artigo 5º, inciso 13. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico, para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão, afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. Os músicos, alguns músicos, esses mais consagrados em nível nacional, eles entendiam que a atividade de músico é uma atividade regulamentada. E aí é precisar de um órgão com competência para disciplinar, para fiscalizar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é que o STF disse? Não, gente, ser músico é dom. Às vezes o indivíduo estuda, né, piano, estuda violino, e não sabe tocar absolutamente nada, porque não tem o dom. A mesma coisa, eu não sei se tu lembra, Maria, foi quando o STF, já faz anos isso, sobre a questão de jornalista, que ele diz que também para você ser jornalista, não necessariamente você precisa ter o curso superior de jornalismo, porque tem gente que não tem o curso superior e tem total aptidão. Em decisão de fevereiro de 2020, ou seja, recentinha, o STF entendeu que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais. Assim foi o voto. É o RE 607.107. Ele diz assim, ó, suspensão de habilitação e direito ao trabalho. É constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. O colegiado asseverou que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 13, sendo possível que haja restrição imposta pelo legislador, desde que razoável, como no caso. Além disso, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena, Constituição, artigo 5º, inciso 46, e também respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Isso é o caso de acho que o motorista, ele já tinha um determinado número de pontos na sua carteira, cometeu
não sei se foi homicídio, suicídio, alguma coisa no trânsito, só que foi a sua forma culposa, né? Ou seja, ele teve imprudência, negligência ou imperícia. Por conta disso, ele teve a sua carteira de habilitação suspensa. E aí o negócio do STF, porque ele alegava que estava restringido o direito do trabalho dele. Já que o STF disse, não, não é bem assim. O direito ao trabalho, ele não é absoluto. Ora, se você cometeu um determinado ato que impossibilite você exercer aquela sua profissão, enquanto estiver suspenso, né, a sua autorização para exercer aquela profissão, você pode até ter seu sustento por outra profissão, mas por aquela não. É o tema 486. ADI 5035, publicado em julho de 2020, Programa Mais Médicos. Conversão da medida provisória 621/2013 na Lei 12.871/2013. Relevância e urgência configuradas pela carência de profissionais médicos em diversas regiões do país. Parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa, e na ocorrência do alegado exercício ilegal da medicina. Deixou claro que é constitucional a exigência de revalidação do diploma de médico estrangeiro para exercer a função de médico aqui no Brasil, não é isso? Como vai ter o respaldo de outro médico assistindo, preenche a função de ensino. Então, não é exercício ilegal da profissão, porque tem o suporte de um médico experiente ali, né? Tema 969. A Lei 6835 conferiu à CVM competência para exercício do poder de polícia no âmbito do mercado de valores imobiliários, inclusive no que tange às atividades de auditoria e aos serviços de consultoria. Essa competência específica da CVM de regular os serviços de auditoria e consultoria, que se extrai da própria Lei 6385 de 76, inclui necessariamente a de definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, regras que preservem a objetividade e a independência da atuação do auditor no âmbito do mercado de valores mobiliários. As regras da IN 308 de 99, antes de configurar qualquer afronta ao direito de livre exercício da profissão ou da livre iniciativa, revelam medidas preventivas adotadas no estrito cumprimento da função normativa e reguladora da CVM, em benefício da sociedade, tudo em observância aos princípios que regem a ordem econômica previstos no artigo 170 da Constituição. Então, os artigos 23 e 27 da Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários, ao estabelecerem restrições razoáveis, proporcionais e adequadas ao exercício da atividade de auditoria independente, prestadas companhias sujeitas à sua fiscalização, são constitucionais à luz do artigo 5º, inciso 2 e 13, 84, 2 e 6, 87, parágrafo único, e inciso 2, 88, 170 e 174 da Constituição. Tema 1049. Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso 1, da Lei 13.021 de 2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria. Tema 757. É inconstitucional sob o ângulo da liberdade fundamental do exercício da profissão e do devido processo legal, preceito normativo a versar a previsão de cancelamento automático do registro em conselho profissional ante a inadimplência da anuidade ausente prévia oitiva do associado. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse princípio não vai de encontro à vedação do anonimato visto anteriormente, apenas se resguarda a origem e a forma como tal pessoa não anônima conseguiu a informação,
ou seja, quem está se manifestando, geralmente o jornalista, não pode ser anônimo. Ele que sofrerá eventuais consequências em caso de abuso, resguarda-se apenas a fonte de informação. Observar a súmula vinculante 14 do STF. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Não sei se você lembra que caiu hoje uma questão que tinha em tempo de paz ou de guerra. E aí eu já fui em cima na guerra para já ver que estava incorreta. Isso também às vezes aparece em qualquer tempo, né? Isso. E a não observância desse direito enseja habeas corpus. Uma relação com os artigos 49, inciso 2, 84 e 22, forças estrangeiras não estão amparadas por esse direito, somente podendo transitar no território nacional ou nele permanecer, ainda que temporariamente, se permitido pelo presidente da República, nos casos previstos em lei complementar ou, fora desses casos, se autorizado pelo Congresso Nacional. Aí temos aqui a DPF 90, maio de 2020. A proibição de saída do município sede da unidade em que o servidor atua sem autorização do superior hierárquico configura grave violação da liberdade fundamental de locomoção, artigo 5º, inciso 15, e do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, mercê de constituir medida de caráter excepcional no âmbito processual penal, artigo 319.4 do CPP, a revelar a desproporcionalidade da sua expansão como regra no âmbito administrativo. A investidura em cargo público não afasta a incidência dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Carta Magna, de modo que o agente público não pode ficar confinado aos limites do município no qual exerce suas funções, submetido ao alvedrio de seus superiores para transitar pelo território nacional. O prefeito proibiu os servidores municipais de sair dos limites do município sem prévia autorização do superior hierárquico. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Também questão de prova hoje. Muito cobrado em prova, deve-se atentar aos seguintes requisitos: pacificamente, sem armas, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o local, avise a autoridade competente. Dispensa a autorização, basta simples aviso. Doutrinariamente, entende-se que esse direito também tutela o direito individual de não ser obrigado a reunir-se contra a própria vontade. Então, a DI 5852, publicado em novembro de 2020. O exercício da liberdade de reunião é essencial para a criação de um ambiente democrático real que oportunize ao cidadão desempenhar adequadamente o seu papel de co-intérprete da Constituição, propiciando a criação de agendas sociais que poderiam passar ao largo dos interesses político-partidários hegemônicos. A liberdade de reunião alcança o nível de visibilidade desejado e comunica sua mensagem quando da realização de atos eventualmente inconvenientes para os não participantes do protesto, os quais, se razoáveis e não violentos, devem ser tolerados pelo Estado e pela sociedade. A posição privilegiada, preferred position, ocupada pelas liberdades comunicativas no sistema jurídico brasileiro, demanda que eventuais limitações devem estar em harmonia com outros valores constitucionais, recebendo um ônus argumentativo qualificado. A vedação da prática de qualquer ato que possa acarretar perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, ao acesso ao serviço público pela população em geral, ao trânsito de veículos e de pessoas, bem como degradação ou prejuízo ao meio ambiente, concede verdadeira carta branca para a restrição do uso do bem público com base em juízo de conveniência e oportunidade das autoridades, subordinando a realização de reunião pública à discricionariedade administrativa,
já que todo e qualquer ato de manifestação pública pressupõe algum grau de afetação a direitos de terceiros. Porque se você disser que vai perturbar atividade laboral, acesso a serviço público, trânsito de veículos, então você inviabiliza todo tipo de reunião. Entendi, Entendeu? entendi. Então tem que ponderar, porque é claro que vai ter um tumulto, né? Por conta de uma aglomeração de pessoas. Mas isso não é motivo suficiente para impedir a reunião. Tema 855. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.